18ª semana do tempo comum, terça-feira, memória de São João Maria Vianney, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e disseram: por que transgrides teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Depois reuniram-se assistentes e disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele, seus discípulos, e disseram: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: todo aquele que planta, que meu Pai Celeste não plantou, será arrancado pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz outro, tombarão ambos na mesma vala. Amados irmãos e irmãs, é comum nós encontrarmos nos evangelhos, porém Mateus e João enfatizam esse embate que há entre os fariseus e mestres da lei. O evangelista Mateus nos dá uma outra dica importante e interessante para este evangelho. Os fariseus saem de Jerusalém e vão ao encontro de Jesus para questioná-lo. E o questionamento é simples: a maneira de agir dos discípulos. Os discípulos agem como Jesus está agindo, na caridade, no bem, para guiar aquilo que nos mostra o capítulo 13 desse mesmo evangelho, para guiar o povo para a salvação, para o reino de Deus. Os discípulos estão sendo preparados nessa escola apostólica a terem uma fé profunda, mas mais do que isso, anunciar a pessoa de Jesus Cristo, o seu reino de libertação, o seu reino de cura. É por isso que Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: a atitude dos fariseus não deve ser imitada. Eles plantam e querem fazer assim, com a doutrina, implantando no coração das pessoas, mas não obedecem a mesma. Ora, Jesus os chama de cego, guiando outros cegos, e consequentemente vão cair na vala. Meus irmãos, aquilo que aprendemos na palavra de Deus, no evangelho, na catequese, quando nos preparamos para os sacramentos, não nos faz pessoas melhores, não nos faz pessoas superiores a todo e qualquer cristão que às vezes não recebe a doutrina de maneira correta ou de maneira completa. Muito pelo contrário, nos faz comprometer-se com o reino de Deus para anunciar a verdade cada vez mais profunda. É preciso, então, fazer aquilo que o Evangelho de Mateus nos ensina. Nunca olhar os poucos defeitos dos outros quando nossos defeitos são maiores, quando nossas culpas nos afastam ainda mais de Deus e quase que nos escondemos atrás da palavra de Deus, atrás da espiritualidade para julgar a vida dos outros. Não é essa a função daquilo que escutamos de Jesus e meditamos na palavra todos os domingos quando participamos da Santa Missa. Mas sim uma vontade de mudar, de modificar nosso coração, para de fato a palavra nos iluminar. Peçamos então a São João Maria Vianney. Hoje convido a cada um de vocês a rezar. No domingo nós celebramos o dia da vida consagrada e em específico o dia do padre, o dia do sacerdote, de todo e qualquer sacerdote. Nós sabemos que dentro da vida sacerdotal existem funções específicas, os capelães de colégios, de capelanias militares ou de capelanias especiais, os vigários, que são verdadeiros colaboradores dos párocos no ministério da espiritualidade dos sacramentos, e a função de pároco, que é confiado a um padre para que ele então estabeleça numa determinada região a cura de almas. Hoje, dia de São João Maria Vianney, nós celebramos o dia do pároco. Então peçamos a vocês, nossos paroquianos, e vocês que podem assistir este vídeo, rezem pelo pároco de vocês. Peçam ao nosso Senhor que dê a eles a santidade, entendimento para exercer esse ministério da cura das almas.
Que São João Maria Vianney possa interceder por todos os párocos, dando vida e santidade. E que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.